Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Se liga nesse poema aqui de Múcio Teixeira. Moldada em dor e prazer, família é um campo a transpor, no qual se deve aprender as grandes lições do amor. Gente, laços de família é o tema de hoje. Quem não tem problema na família não precisa assistir, mas a gente sabe que a família é um lugar de amparo, acolhimento, mas também de desafios enormes que muitas vezes a gente tem que enfrentar. Fica com a gente, laços de família. Daí, pessoal, pensaram que era novela, Laços de Família? Não, não é. Estamos juntos aí para mais um episódio do Espírita Pop, diretamente de Brasília, capital da pátria do Evangelho, transmitindo para o mundo todo e para os planos espirituais. Quem estiver assistindo aí nas colônias espirituais de Novo Lar, Campos de Paz e todas as outras, e que não lembro o nome agora, sejam bem-vindos. A brincadeira à parte, a gente vem falar de um tema que nós somos assim. Eu brincava com o Flávio há pouco. Flávio, vai cair um tema aqui que eu sou analfabeto, que eu tenho que aprender muito a ser o melhor filho, mas muito mesmo, assim. Porque como somos espíritos imortais, né, nós estamos reencarnando com pessoas que já foram nossos irmãos, enfim, já foram nossos tios, já foram nossos primos, já foram amigos e até inimigos em encarnações passadas, ou seja, pessoas que a gente feriu de alguma forma ou que nos feriram, e a gente está aqui se unindo para celebrar o poder de cura do amor. Olha que interessante isso, né? Por que a gente está se reunindo numa família se nós tínhamos antagonismos? Porque o amor cura tudo. E aí, esse vínculo que passa a ser visceral, ele tem a capacidade de soldar, de amalgamar as almas que antes eram antagônicas, que eram adversárias em algum campo. E para se inspirar, para a gente se inspirar, a gente pegou o capítulo Honrai Pai e Mãe do Evangelho segundo o Espiritismo, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo tem que estar na cabeceira da nossa cama, tem que estar no nosso trabalho. Tem Evangelho aí de R$ 5 do ID, gente. E tem outros que eu gosto muito também, algumas outras traduções. E eu gosto muito dessa tradução aqui, ó. Não é querer fazer propaganda, porque eu nem sei quem são os editores. Mas essa tradução é uma tradução nova, da Petit. Também é muito legal, que ele é uma linguagem mais atualizada, mais coloquial, eu diria, assim, mais próxima da nossa realidade, e ele nos dá uma base para a gente conseguir avançar dentro daquilo que a gente precisa melhorar. E aí, se a gente consegue compreender um pouco mais, isso nos ajuda, né? Claro, sou fã da tradução do Guilherme Ribeiro, mas para quem é mais novo, não é tão antigo, fica às vezes difícil compreender algumas palavras, né? Como olvidar, anátema, enfim, né? A gente já está migrando, né, para um novo tipo de vocabulário. Isso acontece de tempos em tempos e faz parte do processo natural de evolução, de mudança da língua. E isso não poderia ser diferente com a língua portuguesa, uma das línguas mais bonitas do mundo, sem sombra de dúvida. E aí, galera, fica a dica para nós, então, pegar um Honrai Pai e Mãe. Esse que é um capítulo muito especial, porque nós reencarnamos num cenário de grande fila para reencarnar. Nós temos que lembrar que as famílias tinham 10, 15 filhos. Eu conheço famílias com 16, 17 filhos, né? Que alguns desses filhos aí, né, são relativamente jovens, 50, 60 anos, e hoje é um, dois. Né? A gente vai ver aqui a capital do estado de onde eu estou agora, Porto Alegre, não cresce a população há décadas, né? Porque poucos filhos. Então, muitos casais com um filho só, nós temos uma população que não está mais aumentando. Isso significa oportunidades para reencarnar menores. Então, nós somos escolhidos, nós passamos num processo seletivo. Eu não sei se a gente precisava muito ou se a gente tinha um mérito para fazer tal coisa. Mas o capítulo que caiu para falar sobre laços de família é a ingratidão dos filhos. Então, assim, é o olhar daquele filho que tem que ter e saber que a gente pediu para reencarnar. E a gente pediu tanto para reencarnar que a gente conseguiu escolher, junto com o nosso anjo da guarda, com nossos benfeitores, com nossos amigos espirituais. Vamos lembrar que o plano espiritual, gente, ele é uma cópia melhorada da Terra. Ou melhor, a Terra é uma cópia piorada do plano espiritual.
Então, nós combinamos com muitos amigos no plano espiritual qual seria o melhor cenário para a gente reencarnar. E acredite, você escolheu o Brasil, você que está no Brasil, né? Então, não te preocupa, se o Brasil virar Alemanha, Suíça, talvez você tenha que ir para outro lugar. Então, para a gente também não ficar achando que a gente está no lugar errado, fazendo as coisas erradas, a gente está no lugar certo, a gente reencarnou no lugar certo para a gente avançar e evoluir. Claro, buscar o melhor, né? A Joana de Ângeles fala assim, que anelar pelo melhor é natural, né, do ser humano. Então, não te assusta que tu tenha pedido para reencarnar onde tu reencarnou, porque esse é um projeto que a gente não tem clareza. Muitas vezes a gente fica achando que era só para a gente ter dinheiro e fama, e aí, como diz a música, às vezes tem tiro, porrada e bomba. Brincadeiras à parte, com a música popular brasileira, a gente pode ter certeza de que ser grato aos nossos pais é um caminho muito importante, né? E demonstrar afeto para eles, demonstrar carinho. E é tão difícil porque às vezes a gente passou por desafios muito grandes com nossos pais que não receberam um carinho adequado também e não nos transmitiram toda a afeição que nós gostaríamos de receber. Então, se é verdade que a gente tem, evidentemente, que honrar nosso pai e nossa mãe, é um mandamento, né? Desde o tempo de Moisés, nós vamos lembrar de Paulo, que ele complementa: pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Também os pais têm que ser comedidos e não se prevalecer dessa ascendência moral, né, natural, que tem sobre os seus filhos para lhes deixar nervosos, ansiosos. Claro que não estou falando aqui da disciplina necessária para educar, estou falando aqui de irritar os filhos, né, de muitas vezes querer impor coisas sem sentido. Também tem que ter o bom senso de todos os lados, né, gente? Mas alguns consteladores aí que possam acompanhar a nossa transmissão vão avaliar que é importante a gente reconhecer que diante de nossos pais nós somos pequenos, né? Que eles são grandes, nós somos pequenos. Ou seja, que nós estamos na Terra com a missão de ampará-los, de servi-los na velhice, e de tentar fazer o máximo ao nosso alcance para que eles fiquem bem e não infantilizá-los também na velhice, não descartá-los, né? Não tirarem a sua maturidade. Eu lembro quando uma das minhas avós, com 93, 94 anos, às vezes já com um pouquinho de Alzheimer, e ela, quando estava só nós dois, eu conversava com ela, pedia uma opinião para ela me contava de viagens que ela fez, dava detalhes, e às vezes quando estava a família toda, ela virava como uma criança, assim, às vezes falavam coisas na frente dela, já não conseguia, né, segurar as necessidades, às vezes, como se ela tivesse então toda deteriorando, mas não é assim, gente. A alma humana, ela tem capacidades inúmeras, e os nossos velhinhos merecem o nosso carinho e o nosso amparo até o último momento, porque isso vai deixar nossa consciência tranquila. Eu percebi que quem não conseguiu fazer isso ficou com a consciência um pouquinho pesada, né? Então, se é o caso de alguém que está nos assistindo, tem muitos velhinhos precisando aí, gente, de amparo. Tem gente até precisando que seja trocada até as fraldas, gente, de tomar um banho, de escovar seus dentes, de pentear o seu cabelo. Será que a gente não pode ajudar esses projetos? Às vezes a gente não tem essa habilidade, né? Tem gente que vai querer se dedicar à causa animal, às crianças, né? Combate às drogas, enfim, tantas coisas que a gente precisa, ao estudo, mas a gente tem que lembrar que quem está em sofrimento extremo ou em necessidade extrema precisa muito da nossa cooperação. Então, sempre que a gente souber de alguém nessa situação, vamos colocar o nosso carinho ou vamos até divulgar para que outras pessoas possam ajudar, porque nada melhor do que a gente fornecer dignidade a quem está na fase final do corpo, né? Que o corpo está na fase final, mas é um espírito todo em evolução. E aí, gente, voltando para nossa família, tem briga na tua família? Olha o que vai dizer o espírito Lulu Parola, né? Parola, palavra italiana, será que é um trocadilho? E é do livro Família, gente. Está pegando isso aqui do livro Família, de Chico Xavier, autores diversos. Anotações da família.
E aí ela vai dizer assim: achei no livro da vida este conceito profundo. Família que briga unida consegue viver, consegue vencer no mundo. Vou repetir: achei no livro da vida este conceito profundo. Família que briga unida consegue vencer no mundo. As discussões é tipo futebol, né? A gente está jogando futebol com os amigos, a gente diz foi falta, não foi falta, né? Foi gol, a bola passou, cruzou a linha, não cruzou. Saiu do campo de futebol, nós vamos comemorar, vamos brincar, vamos almoçar, vamos jantar juntos. A capacidade de ter resiliência, que nós não estamos e não podemos fazer isso, tá, gente? Relativizar o nosso amor. As pessoas que estão com a gente dentro da nossa casa, elas não podem achar que nós as amamos menos porque a gente não concorda com alguma atitude. E até fica mais fácil para ela entender o nosso ponto de vista quando a gente deixa claro que a gente as ama, não é? Não é mesmo? Então a gente tem que ter o cuidado. Vai lembrar, essa mensagem de Santo Agostinho é linda. Ele vai lembrar do cuidado que nós filhos temos que ter para não sermos ingratos, que é um fruto do egoísmo. Que muitas vezes a gente sai da terra com grandes, né, compromissos, endividamentos, paixões que a gente foi acometido. Então, depois de um tempo, o espírito pede para se reunir de novo aqueles que ele magoou, que ele feriu. E aí existe um grande compromisso no processo reencarnatório, por isso que a gente vai dizer que toda gestação ela tem um propósito, né? Ela tem algo a acrescentar a cada um de nós. Então, que a gente possa compreender o grande papel da humanidade, né? Compreender que quando se gera um corpo, a alma, né, que nele reencarna vem dois passos para progredir, vai dizer Santo Agostinho. Ou seja, tem um compromisso muito especial. Cada um de nós tem um compromisso muito especial com essas almas que estão chegando. Então, a gente tem que cumprir os nossos deveres e colocar todo o nosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então, quem tem afilhado, quem tem sobrinho, quem tem filho, a gente tem o compromisso de aproximar essa alma de Deus. Então, a evangelização, ela é muito importante. Ainda mais que a gente tem hoje um universo de músicas, de vídeos no YouTube, por exemplo, para a gente poder transmitir. E as próprias escolinhas de evangelização das casas espíritas estão aí de portas abertas para fornecer esse momento cristão tão importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano, gente. E se a gente guarda isso na infância, a gente vai se desenvolver de forma muito melhor. E é natural que a gente tenha dificuldades durante o nosso processo de vida. Cada um é um espírito imortal, então não é porque é criança que não tem lá suas, como dizemos aqui no Sul, não sei se dizem aí para cima, essas bardas, né? Cada um de nós tem as suas bardas, suas manias. E naturalmente, de todas as provas, as mais difíceis, vai dizer Santo Agostinho, são aquelas que afetam o coração, aos que suportam com coragem a miséria e as provações, mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Então, não vamos ser esse sujeito ingrato. A gente tem que lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos. E como herdeiro de si mesmo, os nossos pais e os nossos pais, nossos criadores, né, aquelas pessoas que nos criaram, eles estão ali na condição de benfeitores e de autores ou executores, melhor dizendo, da justiça divina. Então, tudo que nos aconteceu foi foi a lei de causa e efeito chegando até nós. Então, vamos sair um pouquinho dessa esfera psicanalítica, que tem muita importância para a gente conseguir proteger a primeira infância, com certeza, mas nós não somos frutos somente da nossa criação, não, gente. Nós somos espíritos mortais com tendências muito fortes e os nossos pais fizeram o que puderam, que a gente possa quebrar os ciclos negativos que nos fizeram muitas vezes culpá-los demais. A gente possa ter esse amor, essa gratidão, e quando a gente falhar, a gente possa dizer que ama, dizer que se arrepende, pedir perdão, né? E amparar de todas as formas que estiverem ao nosso alcance. E estamos todos para evoluir juntos nesse projeto, né? Os espíritos se unem e se formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. E aí a gente vai, então, reencarnar, né? Muitas vezes com outros que precisam se juntar a esse grupo para aproveitar
esse projeto de evolução que todos nós estamos convidados. Eu vou encerrar aqui com uns 3 poeminhas. Quintino Cunha: muitos débitos são pagos onde a vida nos atrela, em muitas reencarnações ao carro da parentela. Há muita culpa escondida, cinza que foi ódio em chamas, que às vezes surge na vida, no parente que mais amas. Olha só, né, gente? Mas a fulano tinha o preferido é aquele que ele tinha mais débito, ele tinha que ajudar mais, porque realmente ele tinha pisado na bola em vidas passadas, e pela bênção do esquecimento, a gente não estava ali para julgar, né? E aí, casamento sem amor pode vir a suceder nas tramas do obsessor que tem pressa de nascer. Olha só, né, gente? Até isso a gente está sujeito a acontecer. Existem situações que são ali e tem um projeto, porque se o obsessor não está do lado de lá e ele é nosso filho, a gente vai amar ele, cuidar dele com muito carinho, a obsessão acaba, né? E vira um amigo, a gente conquista um amigo. Olha que maravilhoso também, né? Posição ditosa e rara, fortuna, poder, verniz, nada disso se compara à bênção do lar feliz. E nosso querido amigo Jesus Gonçalves, quem não lembra de Jesus Gonçalves? Verdade que se propaga ante a força da razão. Em casa tudo se paga por lei da reencarnação. E Jesus Gonçalves, espírito muito conhecido no meio espírita, e muitas pessoas veem ele trabalhando aí como o benfeitor que é, né? Também foi um poeta, né? Músico e um divulgador da doutrina espírita, e um espírito conhecido dentro da história da humanidade também. Se eu não me engano, a reencarnação de Alarico. Será que eu estou certo? Eu estou até conferindo aqui, mas reencarnação de Alarico, isso mesmo. Foi adversário do rei Clovis, primeiro rei da França, e travaram batalhas. E olha que interessante aqui os bastidores da reencarnação. Foram ambos ser amigos de Chico Xavier e fizeram uma amizade. Eu fiquei imaginando assim, os soldados franceses e de Alarico, que aliás, se não me engano, era cartaginês, como eles ficaram vendo aqueles dois juntos, unidos, unidos, né, pela amizade, através da mediunidade e do exemplo de vida que era Chico Xavier, como eles não ficaram acompanhando isso, porque a gente sabe que as falanges espirituais, muitas vezes, continuam com as suas disputas no plano espiritual. Então, é muito forte isso, né, gente? E que a gente possa compreender tudo que essa encarnação do nosso amado Chico representou. Eu acredito que até isso, né, fazer as pazes entre legiões de espíritos que lutaram séculos atrás, pudesse se harmonizar. E aí, para nós irmos encerrando, Lamartine Babo, você sabe quem foi esse cidadão? Se eu não me engano, né, ele fez o hino do Flamengo. Tô enganado? Eu acho que depois o Flavinho vai me corrigir. Não, o hino do Vasco, é isso? Deixa eu ver aqui, gente. Hino do Botafogo, hino do Vasco. Olha só, um grande compositor. Fiquei agora até com vergonha de vocês, como a gente é do Rio Grande do Sul, a gente conhece aqui o Lupicínio, né? Fez o hino do Grêmio. E aí a gente fica pensando, né, que essas pessoas que fizeram, né, essas músicas que ficaram imortalizadas, agora chegam no plano espiritual, também querem falar de Deus, querem falar de questões espirituais para ascender outras pessoas, né? E entre elas, Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, enfim, né? Fez várias composições. E aí ele vai dizer o quê? Deixa eu pegar aqui. Prometeram no outro mundo família, trabalho e fé. Mas vendo as lutas em casa, os coitados dão no pé. Olha o humor aí, né?
O humor, para a gente se ligar também, né, gente? Às vezes a gente assume esse compromisso, tem que ter cuidado, né? A gente assume compromisso, a gente não deve fugir por qualquer questão, não. As famílias, quando varam travessias dolorosas, lembram roseiras de espinhos acobertadas de rosas. Luiz de Oliveira. E assim, família como estiver, erguida seja onde for, é uma bênção de trabalho que Deus nos faz por amor. Silveira de Carvalho. Gente, beijo no coração de vocês. Seja um bom filho. Ore pelo teu pai, pela tua mãe, pelas pessoas que te criaram, agradece, né? E cuida deles quando eles precisarem. O Evangelho nos lembra que para os pais, até o supérfluo, até os mimos, né? Para que a gente possa enternecer o coração deles e mostrar nossa gratidão. Da nossa parte, o compromisso com a caridade é gigantesco, com tudo e com todos, com nossos pais, ela é dobrada. Então, peço perdão, às vezes, meus pais, por não ser aquele filho que eu gostaria, mas a gente, vendo essas mensagens, se fortalece e se compenetra para ser melhor que ontem. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tudo de bom.